A Bíblia diz em Atos, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 26. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então, nós vimos no outro capítulo de que eles perseveravam unânimes no templo. E agora, o capítulo 3 começa com Pedro e João se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Quem é esse João? É o apóstolo João, que a gente estudou o Evangelho de João, as cartas 1ª, 2ª e 3ª João e o Apocalipse. 2. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Então havia um coxo, um mendigo, né, que pede esmolas. Ele era um coxo de nascença. Então, o que quer dizer isso? Que não aconteceu nenhum acidente, não teve nenhuma guerra, nenhum problema, nenhuma doença, nada. Ele nasceu coxo. E diariamente ele pedia esmolas. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Então, tá claro, ele pediu esmola. O que o coxo queria era esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. O que eu tenho, eu te dou. O que ele tinha? O poder do Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém e vocês receberão o poder, o dom do Espírito Santo. Para quê? Para ser testemunhas. E Jesus disse que os prodígios, as maravilhas, os milagres, os sinais iriam seguir aos que creem. Aqui, o apóstolo Pedro e o apóstolo João não dão esmolas para o coxo. Eles curam. O coxo, o mendigo, ele queria uma esmola, mas ele ganhou a cura. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. 7. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. É maravilhoso, né? É lindo. Ele começou a andar louvando a Deus. Vocês prestaram atenção? E dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Então, a primeira coisa que ele fez foi andar, né? Que ele era um coxo. Mas ele deu um salto, ele pulou e louvou a Deus. A alegria dele com a cura foi instantânea. Assim, a capacidade, a possibilidade, a certeza de que ele tinha que agradecer a Deus, louvar a Deus, né? Glorificar a Deus. Entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. 9.
Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Aqui me chama a atenção o quê? Que todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Ele estava sempre pedindo esmolas, porque ele era coxo. Mas ele foi curado. E ele faz o quê? Entra no templo. Louva a Deus. Segue junto com os apóstolos. Então, quando tu é curado, quando tu recebe uma graça, o que tu tem que fazer? Tu tem que perseverar. Tu tem que andar com a igreja do Senhor Jesus. Tu tem que louvar, que adorar, que ir para o templo. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas. Então, antes de Jesus, antes da cura, ele pedia esmolas. Agora, ele está no templo, louvando a Deus. Porque antes ele ficava do lado de fora. Vocês entendem tudo isso aqui? Toda a simbologia nessa cura desse coxo? Ele não podia entrar no templo. Ele dependia da esmola, da compaixão, da piedade dos outros. Agora, ele anda, salta, pula, louva, adora e entra no templo. E aí todos ficaram muito admirados e espantados com o que estava acontecendo. Porque o povo reconheceu. Todo o povo reconheceu. Porque sim, nós sabemos que muitas cidades, muitos bairros, muitos lugares têm pessoas, né, que passam necessidades e que todo mundo conhece. Nos nossos dias, tá sempre na porta daquele banco, tá sempre na porta daquele restaurante, tá sempre na sinaleira, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala sinaleira, em outros lugares falam sinal, semáforo, apesar que a gente também fala que é semáforo, né? Mas a gente fala mais em sinaleira. Então tem pessoas que estão sempre na mesma sinaleira. Todo mundo conhece, tu sabe o nome. Por exemplo, aquela pessoa que está sempre num determinado restaurante, na entrada do supermercado, na entrada de um banco, enfim. Este coxo estava sempre na entrada do templo, na entrada, na porta, mas não entrava porque era coxo. E ele pedia esmola. E aí ele encontra Pedro e João, apóstolos, homens de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. E eles fazem o quê? Não dão ouro. Não dão prata, não dão dinheiro. Dão para ele a cura em nome do Senhor Jesus. 11. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Então o povo continuava perplexo, admirado. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? Olha que lindo, né? O servo, ele não quer ser maior que o seu senhor. Pedro queria que a glória fosse de Deus, do Senhor Jesus. Então ele diz, vocês estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar. E isso é muito importante para nós. Nós somos cristãos, seguidores do Senhor Jesus, nós precisamos elevar o nome de Jesus, glorificar o nome de Jesus. Não ficar recebendo elogio, se alimentando do elogio, do reconhecimento, ou achando que tem a ver com a nossa capacidade, com a nossa unção, com algo humano. Não. Não é o nosso próprio poder, não é a nossa própria
piedade. Não foi isso que fez esse homem andar. Porque quando ele fala lá no verso 6, está bem claro: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Então, o que ia acontecer aqui? Uma cura pelo nome do Senhor Jesus. 13. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Viu como Pedro, cheio do Espírito Santo, como ele evoca, como ele fala do Antigo Testamento? Então ele fala de Abraão, Isaque e Jacó. Porque Abraão, Isaque e Jacó apontavam para o Senhor Jesus. Nós estudamos as cristofanias, né? A presença do Senhor Jesus no Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco. Então aqui ele fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. Então, se vocês amam, respeitam, reverenciam a memória de Abraão, de Isaque e de Jacó, vocês devem entender que foi Deus que glorificou o seu servo Jesus. E aí ele fala de novo, ó, que vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo, que foi exatamente o que a gente estudou, o que a gente viu. 14. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Então, o povo tinha Barrabás de um lado e Jesus do outro. E Pilatos pergunta, vocês querem que eu solte o rei de vocês? E eles preferiram um rebelde, um salteador, um agitador, um ladrão, um homicida, um assassino, um criminoso. E é isso que Pedro está dizendo. Enquanto Deus foi fiel mandando Jesus, o povo o traiu, o negaram e o mataram. Fizeram mal contra Jesus. 15. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então, novamente, Pedro fala que eles são testemunhas. E isso tem um peso tão grande, tão forte, né? Nós somos testemunhas. A gente viu, a gente ouviu. E é esse Pedro que disse, não conheço Jesus. Não sei quem é. Eu não andava com eles, não sou. E agora, o que ele está falando? Cheio do Espírito Santo. Somos testemunhas. Nós somos testemunhas. Deus glorificou o seu servo Jesus. Nós somos testemunhas. Nós vimos, nós ouvimos, nós vivemos. Nós somos testemunhas do Senhor Jesus. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Então aqui nós temos muitas coisas para destacar. Vamos, verso 16. Pela fé no nome de Jesus. Então a salvação, a cura, a libertação, o perdão de pecados, a santificação, toda a obra é pela fé no nome de Jesus. E que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Então, quem é que nos fortalece? É a fé. Aquele pai disse, me ajuda na minha falta de fé, ou fortalece a minha fé, ou aumenta a minha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quem é que é fortalecido? Aquele que tem
fé? Sim, a fé que vem por meio de Jesus. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? É o verbo encarnado, é Jesus. Ele é a palavra de Deus, ele que cumpriu tudo o que Deus disse. Por isso ele é o verbo, por isso ele é a palavra, por isso ele é a vida. Ele é o sim e o amém. Então, a fé vem por meio de Jesus. E o que essa fé operou? Causou? Qual foi a consequência dessa fé? Saúde perfeita. E todos vocês conheciam ele. Vocês sabiam que ele ficava aqui na porta do templo. E agora ele tem saúde perfeita. 17. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Então aqui Pedro está falando que foi por ignorância. A gente estudou que foi por inveja que os judeus entregaram Jesus. Os fariseus, as autoridades, os religiosos, eles queriam se perpetuar no poder, garantir seus interesses financeiros, econômicos, seus status. Mas aqui Pedro está falando que foi por ignorância, porque eles escolheram um criminoso, Barrabás. O povo gritou, mas a Bíblia diz que os judeus subornaram, incitaram, influenciaram, ameaçaram, fizeram de tudo para que o povo escolhesse Barrabás. E então Pedro não deixa, vamos dizer assim, barato, não deixa pequeno, não deixa pouco essa história. Não, vocês mataram Jesus, vocês entregaram Jesus a Pilatos para ser crucificado. Então, e agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente, pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Então, houve ignorância, mas houve rejeição. E por causa disso, vai ter que ter uma responsabilidade. Vai ter que ter uma consequência, um castigo, uma ação, uma reação decorrente disso. Sabemos o que aconteceu com Jerusalém no ano 70, a destruição. Sabemos tudo, e tudo que o Senhor Jesus falou que iria acontecer. E aqui ele fala que toda a vida, obra, ministério do Senhor Jesus estava profetizado. E tudo tinha sido anunciado anteriormente pela boca dos profetas. E Cristo, né, Jesus sabia que teria que padecer. Ele sabia que ele tinha vindo ao mundo para morrer por nós, para nos salvar. 19. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então aqui tem um resumo da história da salvação. O que tem que ser feito? O que é preciso? Se arrepender. É necessário arrependimento, conversão, cancelamento de pecados. O que é isso? Perdão, remissão, redenção. Amor. Recebeu o amor de Deus, a vida eterna, a salvação. E aí, olha o que diz, vai vir tempos de refrigério e de restauração. Então Pedro resume toda a nossa vida aqui. A gente ouve a mensagem, ouve o evangelho, ouve a palavra, se arrepende, se converte, tem seus pecados perdoados, recebe o amor incondicional do Senhor Jesus, recebe a salvação, a vida eterna mediante a fé,
a graça de Deus. E aí o que tu experimenta? O que tu vivencia? O que tu usufrui? O que tu desfruta? De refrigério, de restauração, de paz. Porque tu tá na presença de Deus. Tu pode louvar, adorar, glorificar, viver eternamente com Deus. Salvo, perdoado, teus pecados apagados. Filhos e filhas de Deus, salvos, remidos, selados, cheios do Espírito Santo, vivendo uma vida que glorifica a Deus, temendo a Deus, obedecendo a sua palavra, pregando o Evangelho. 21. Ao qual é necessário que o céu receba, eu tinha parado na restauração, refrigério ali, né? Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração. Não, a gente tinha falado. De todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, as profecias se cumpriram. 22. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Então, olha que forte, que interessante, que maravilhoso. Nós estudamos em Deuteronômio, no capítulo 18, exatamente isso. E quando a gente estava estudando, a gente falou de quem que Moisés tá falando aqui? Do Senhor Jesus. Moisés disse que o Senhor iria levantar um profeta. E o Senhor Jesus é este profeta. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. Se tu recebe, aceita o Senhor Jesus, entrega a tua vida para Jesus, tu recebeu a vida eterna, a salvação, o perdão dos pecados. Se tu rejeita, recusa, não quer saber de Jesus, tu já estás condenado. Tu já estás longe, afastado da presença de Deus. 24. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, todos os profetas, sem exceção, apontaram para o Cristo, para o Messias. Eu digo para vocês, né, a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, aponta para Jesus. Tudo foi feito por ele, para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Senhor. Todos os profetas falaram de Jesus. Todos os profetas. Todos apontaram para o Cristo. Filhos, vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu. Então vocês são filhos da aliança. Vocês são filhos da promessa. Vocês estão vendo o cumprimento. Vocês viram o Deus Emanuel, o Deus encarnado, o Filho do Homem, o Salvador. Na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Então, quando tu te converte, quando tu te arrepende, quando tu confessa teus pecados, tu é perdoado e tu é abençoado e tu abandona aquela velha vida. Tu muda de rumo, tu nasce de novo. Tu é uma nova criatura.
tu te torna um filho de Deus e uma filha de Deus. E tu é abençoado.